Louvado o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Profeta Isaías, capítulo 40. Versículo 26. Depois do 28 até o 31. Vamos ler todos, né? A partir do 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Pelo que, pois, diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não viste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor, te exaltamos nesta manhã, ó Deus amado, e pedimos: receba o louvor do Teu povo, Senhor, as orações, Senhor, a adoração de cada um dos Teus servos, ó Pai. Permita que o nosso culto nesta manhã seja, Senhor, um cheiro suave diante de Ti, Senhor, ó Deus eterno. E nós, ó Senhor, clamamos a Ti em favor do pastor Juízo, do pastor Tiago, do pastor José, em favor, Senhor, dos demais obreiros da igreja, Senhor, nesta cidade. Ó Deus amado, estenda como tem estendido a Tua mão, ó Senhor, para que eles possam alargar as fronteiras, ó Senhor, possam, Senhor Jesus, aumentar a tenda, ó Deus, ó meu Senhor eterno. Ajuda os Teus servos, dando graça, união, sabedoria, Senhor, a todo o Teu povo, ó Deus, para andar na Tua presença, guardar a Tua palavra, dar testemunho do Teu nome, Senhor, e viver esta vida de fé. Meu Deus querido, nós pedimos em favor de todas as igrejas aqui representadas, pelas igrejas que aqui estiveram ontem, Senhor, e esta manhã, porventura não se encontre. Meu Deus amado, que cada um receba o Teu poder, a Tua graça, Senhor. Aviva, ó Deus, a Tua obra. Abençoa, Senhor, o Teu povo, meu Deus, aonde se invoca o Teu nome santo, poderoso. Ó Deus, derrama o Teu poder, como tens prometido na Tua palavra, Senhor, porque sem o Teu poder a Tua igreja não pode caminhar. Se Tu não fores conosco, Senhor, nós não podemos ir. Meu Deus querido, ó Senhor eterno, se nesta manhã alguém está enfermo, com problema, com dificuldade, Senhor amado, com preocupação, com o lar, com a família ou com o emprego, Senhor, Tu que conheces cada necessidade e sabes, Senhor, cada coração, a Ti clamamos, Senhor. Olha com o Teu olhar de poder, de graça, de compaixão, e abençoa, Senhor, nesta manhã, abrindo as portas, ó Senhor, dando graça, dando vitória, repreendendo as enfermidades no Teu poder e abençoando as famílias. Pai querido, também lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor ser conosco,
dá-nos compreensão, Senhor, e nos edifica nesta manhã. Fala conosco, Senhor, pelo Teu Espírito, pois nós precisamos de Ti, Senhor, e sem Ti nada podemos fazer. Ó meu Senhor, que a Tua semente boa caia em boa terra, Senhor, nesta manhã. Prepara os nossos corações, Senhor, e dá-nos da Tua virtude e graça, pois nós te suplicamos para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor mostra aqui através do profeta o seu poder, o seu grande poder. E Deus, na sua misericórdia, escolheu um homem chamado Abrão para chamar-se Abraão. Dele formou uma família, e dessa família, no útero do Egito, gestou e formou uma nação. E essa nação foi oprimida, escravizada. Mas este Deus que Isaías diz aqui, que chama todas as estrelas, cada uma pelo seu nome, e nenhuma delas falta, todas comparecem, louvado seja Deus. Ele havia prometido restaurar Israel. E Israel, irmão, certamente já estava cansado. Talvez alguns até abandonando a sua fé. Mas o Senhor enviou o socorro e enviou a libertação. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Israel na sua terra, conforme a promessa, depois de tantas provações do deserto e tantos milagres também. Logo depois, na sua terceira geração, Israel já estava pronto para ir para o cativeiro, porque havia se esquecido. Mas Deus também prometeu que ao cabo de 70 anos Ele restauraria Israel. E eu acho bonito um versículo que ele diz assim: ainda que esteja nos confins da terra, no cabo do céu, na linha do horizonte, de lá eu te trarei, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Contra todas as esperanças que poderia haver na terra, Israel sai pela graça e poder de Deus do domínio babilônico e volta para a sua terra e restaura o culto, restaura o templo, restaura a glória do Senhor sobre Israel. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí então vem o Senhor Jesus. Deus se manifesta como homem para trazer a mensagem da redenção completa, eterna. A bênção maior, não só a bênção do pão cotidiano ou da vitória sobre o exército ali, fisicamente dizendo, mas agora a vitória contra o pecado, contra Satanás, contra o inferno, contra o mundo, contra a morte. Ali estava a vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas Israel endureceu o seu coração. E o Senhor chorou sobre Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, você vai ficar deserta. Não tardou, no ano 70, o general Tito, do Império Romano, invadiu Jerusalém, contaminou o altar e espalhou o povo de Israel para o mundo inteiro. Eu fico a pensar, irmãos, que por muitas vezes o inimigo soltou o rojão. Quando Israel estava escravo no Egito, e o inimigo colocou no coração de Faraó de matar todos os meninos, era o fim da nação de Israel. Não haveria mais Israel. Não haveria mais promessa, não haveria mais esperança, não haveria mais a mensagem do único e verdadeiro Deus.
era a vitória do paganismo. Mas Deus que muda a história, como os irmãos conhecem muito bem o plano, o como Deus fez as suas maravilhas, os seus sinais e como Ele operou. Mas o fato é que quando o inimigo soltava rojões, figurativamente dizendo, quando ele fazia festa pensando que Israel estava acabando, Israel estava renascendo das cinzas, louvado é o nome do Senhor, e estava marchando para a terra da promessa, louvado seja Deus. Quando Israel estava na Babilônia, levantou alguém também e fez o rei assinar um decreto, e era o fim de Israel, a extinção da nação de Israel. Agora acaba. Decretou a morte por Purim, por jogo de dados, escolheu a data que mais a sorte para eles lá seria aquele dia, era o dia fatídico. Mas Deus mudou a história. E Israel que seria morto, e o maior dos inimigos, usado pelo inimigo das nossas almas para destruir Israel, havia feito a forca para que um dos príncipes, por assim dizer, do povo de Israel fosse enforcado ali. Deus mudou a história, e o rei da Babilônia perguntou àquele inimigo do povo de Deus: o que faz com aquele homem cuja honra o rei se agrada? E ele falou: sou eu. No seu coração disse: ó rei, manda ele ser vestido de vestes reais, manda que ele monte no cavalo do rei, e mande que alguém vá à frente puxando e dizendo: assim se faz com o homem cuja honra o rei se agrada. Faz isso, majestade. E o rei disse: muito bem, então pega aquele judeu, coloca sobre o meu cavalo e vai na frente gritando, porque eu tenho me honrado dele, louvado é o nome do Senhor Jesus, eu tenho me agradado da honra dele. E Israel voltou. É linda a história, irmãos, dos hebreus, quando o povo chega e irmãos lê aqueles cânticos ali dos degraus, e eles olham para os montes ao redor de Jerusalém. Quando eu sempre repito isso, tudo havia sido destruído: o templo, os sepulcros, os muros, as casas, mas os montes estavam ali sem ninguém mexer. E ele diz: assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é Israel, irmão? Um pequenino povo que não tem exército, ou não tinha exército, não tinha aparelhagem para a guerra, um povo que não tinha instrumentos, um povo que não tinha treinamento militar, mas era um povo que chegou diante da grande muralha da fortaleza de Jericó e apenas a rodeou e glorificou o nome do Senhor e bradou glórias ao Deus de Israel e quebrou os cântaros, louvado o nome do Senhor, e a muralha foi por terra, porque esse é o Deus que chama a estrela pelo seu nome. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu faço um parênteses, irmãos, para que nós meditemos. Para eles derrubarem, ou Deus derrubar as muralhas, para eles tinham que quebrar os cântaros. Aquela mulher que chegou com o vaso de alabastro, ela tinha que quebrar o vaso para que Deus recebesse o seu perfume, louvado é o nome do Senhor. A nossa vida, igreja, tem que ser quebrada. Esse vaso de barro, o nosso eu, tem que ser quebrado para Deus derrubar a muralha que está na frente da igreja, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles cantavam alegremente: grandes coisas fez o Senhor por nós. E quem via dizia: grandes coisas fez o Senhor por esses. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, diz a palavra do Senhor que os jovens se cansarão. Os jovens se cansaram. A fadiga tomou conta de Israel por muitas vezes. Agora, mais recente, levantou Hitler no Holocausto,
eu vou extinguir Israel. Não tem terra mesmo? Vou varrer essa raça. E foi matando. E o resultado foi que a ONU se reuniu e disse assim: dá a terra para Israel de novo. Israel começou a voltar para a terra, porque o Senhor prometeu que levaria eles de volta. Louvado o nome do Senhor. Mas não é só Israel. Lá em Atos 3, 19 a 21, lá no 21 principalmente, diz assim: convém que o céu contenha o nosso Senhor Jesus Cristo até os tempos da restauração de tudo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Louvado seja Deus. É o tempo, amados, da restauração de Israel. Por isso Israel voltou para a sua pátria. É o tempo da restauração de muitas nações. É o tempo da restauração da igreja. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. É o tempo da restauração da minha e da sua vida diante de nosso Criador. Louvado seja Deus. A igreja também, irmãos, na semelhança de Israel, recebeu com tanto poder a palavra, como Israel recebeu no monte Sinai, e o monte fumegava. Também a igreja em Jerusalém recebeu o Espírito Santo de uma forma maravilhosa. Louvado o nome do Senhor. E deixou a multidão atordoada. O que acontece com esse povo? Vamos lá ver. E o resultado é que quase 3.000 almas se renderam e foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, abrindo assim a porta da igreja de Deus a partir de Jerusalém, para ouvir e cumprir a palavra do Senhor. E por todo mundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja também, na semelhança de Israel, também se cansou, fatigou, diminuiu o passo, se apostatou. E o inimigo, por muitas vezes, ele pensou: eu acabo com esse evangelho. Lá com Moisés, Faraó disse: eu elimino os meninos. Aqui com Cristo, Herodes: eu vou matar os meninos de 3 anos para baixo. Mas Moisés disse assim: e Deus levantará dentre vós, dentre os judeus, um profeta semelhante a mim. E a carne que não ouvir, ou aquele que não ouvir, será extirpado, tirado do meio do povo. É interessante, irmãos, eu estava pensando. A pessoa é judia, ou italiano, ou de outros países de pequeno território, pelo sangue. Se é sangue de italiano, é italiano. Se é sangue de judeu, é judeu. Assim eles consideram. Nos grandes países, igual os Estados Unidos, Brasil, União Soviética ou Rússia, é considerada pelo território, porque tem muito território. Não nasceu naquele território, tem aquela cidadania. E a cidadania do céu? Tem gente que acha que é pelo território. Eu tenho uma carteirinha de membro, eu estou filiado à igreja, ou então eu tenho levado o nome de cristão e está tudo certo. A filiação, a liberdade, a cidadania celestial é dada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não é pelo território, é dada pelo sangue do Senhor, e ela não é certificada por um documento aqui da terra, mas diz a palavra, João diz assim: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença, irmãos. A diferença não é se você está cansado, a diferença não é se a igreja foi para a apostasia. Isso é fato histórico. A diferença é se o Espírito de Deus pulsa dentro de você e você tem confiança que você é de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Os judeus estavam no Egito, os hebreus ainda naquele tempo estavam no Egito.
mas eles não se misturavam com o Egito, eles não faziam o culto do Egito, eles não faziam o que o Egito fazia, a vida deles era outra, o convívio deles era outro, eles não se misturavam. Esse era o ódio de Faraó. Assim também, ainda que o mundo te odeie, mas a igreja de Deus não pode fazer o culto do mundo, não pode viver atrás do mundo, porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É uma promessa de Deus para quem tem a esperança nele. Esteja onde estiver. Então, por essa esperança gloriosa, lá no começo, bem no começo dos anos 60, aonde no Brasil havia poucas denominações e um grande número de irmãos que hoje são chamados de tradicionais, que não criam nos dons espirituais, mas eles tinham dentro dele um clamor, uma sede, um desejo de receber mais de Deus, e começaram a buscar mais força de Deus, começaram a orar, a fazer vigília, a fazer retiros, não retiro para cantar, apresentar um grupo, apresentar outro grupo, mas para clamar, para orar, para pedir, para jejuar e falar com Deus e colocar a necessidade nas mãos do Senhor. Clamor, irmãos, clamor, oração. E Deus começou a batizar no Espírito Santo, e eles ficaram sem entender. Quando eles voltavam para a sua denominação, eles já não cabiam mais lá, porque ele dava glória, ele dava aleluia, algum falava em língua estranha, e eles disseram: olha, aqui não, aqui é diferente. E eles acabaram se juntando porque não cabiam mais nas denominações, pedindo a Deus uma orientação. E Deus levantou dentre eles um vaso e disse assim: é tempo de restauração. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não prego profecias, porque as pessoas podem fazer muitos questionamentos, e até porque a igreja não é dirigida por profecia. Eu não prego visões que Deus nos mostra, ou mostra na igreja, ou para a igreja, porque também ela não é dirigida por essas visões, mas nós pregamos a palavra do Senhor, porque esta é que dirige a igreja, esta é a luz para os nossos pés, é a lâmpada para o nosso caminho. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como a igreja também se apostatou à semelhança de Israel, e ficou refém do Vaticano, ficou refém da Babilônia, a grande prostituta que está aqui em Apocalipse, o Senhor também bradou: sai dela, povo meu. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Há pelo menos 3 referências ou 4, Isaías, Ezequiel, e há no livro de Apocalipse o Senhor chamando para o povo sair fora da apostasia, do mundanismo, da vaidade, da idolatria, do pecado. E Deus tem chamado um povo para ser seu, para ser santo, para ser obediente. E nós, irmãos, estamos nessa marcha há alguns anos, e a minha preocupação aqui neste momento é: como está a nossa vida, irmãos? Será que nós estamos já nos cansando? Será que os jovens já estão cansados? Já estão querendo olhar para trás, olhar para o Egito? Porque aqui diz que o jovem cansarão. Não vou falar do velho, mas se o jovem cansa, imagine o velho. Mas a promessa é para aquele que tem esperança: serão renovados. Louvado o nome do Senhor. Renovados, restaurados, restituídos a sua origem na prática, na fé, no poder e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, essa é a esperança, porque ele diz assim, que ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Até aquele que acha que não tem nenhum vigor, o Senhor multiplica as suas forças. Então, por
vezes alguém fica esperando no pastor, fica esperando no grupo de oração, fica esperando no irmão que tem dom. Mas nesta manhã, ponha a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, ponha nele a sua fé, ponha nele. Tudo no mundo pode falhar, mas as promessas do Senhor jamais falharão. Louvado seja Deus. Você quer irmão mais amado, mais cercado pela igreja do que Paulo, o apóstolo? Mas ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém. Eu não sei. Alguém pode dizer: que maldade dos irmãos. Mas quantos quilômetros ele estava? Qual a possibilidade da igreja ir lá? O fato é que ninguém pôde estar. Mas ele diz assim: mas Deus me assistiu. Louvado o nome do Senhor. Deus enviou seu anjo. Eu fiquei livre da boca da fúria do inimigo. Louvado seja Deus. Ninguém podia estar com Pedro lá na prisão, mas o Senhor estava lá. Ninguém podia estar com Paulo, com Silas na cadeia, mas o Senhor estava lá. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém podia entrar na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o Senhor estava lá. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá na cova dos leões, ninguém mais além de Daniel podia ir, mas Deus estava lá. O anjo do Senhor estava lá para fechar a boca do leão. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nesse mundo em que vivemos, e particularmente no Brasil, um momento de desconstrução da família, um momento em que o povo quer legalizar ou legaliza aborto, no momento onde o povo quer proibir, faz leis para não pregar contra o homossexualismo, e o mundo vai de mal a pior, e o Brasil vai enveredado atrás desse mundo, numa marcha horrorosa para o lago de fogo, para a condenação e a morte. Mas no meio de tudo isso, irmãos, como um lírio branquinho que nasce no barro, assim a igreja se levanta. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. No meio de uma geração corrupta e perversa, a palavra de Deus diz assim: para resplandecermos como astros no mundo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, diz aqui a palavra do Senhor, que ainda que se canse, e os jovens certamente cairão. O irmão mencionou o texto: jovens, escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós. Mas aqui diz: os jovens também cairão. Quantos jovens têm caído? Quantos jovens estão no fundo da lama, da moral, dos costumes, do pecado? Mas Deus, irmãos, não chamou somente nós para entrarmos no céu. Deus nos chamou para, através de nós, chamar aqueles que estão lá fora. Nós precisamos ser menos preconceituosos. Quando ver a pessoa lá na sarjeta, não olhar para uma pessoa como um bêbado. Quando vê uma pessoa que dá tristeza, irmãos, né? Andando na rua esquelética por causa do crack. Não olhe com preconceito, dizendo: ali vai um zumbi. Não, ali vai alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E o diabo tem se levantado para desmerecer a Deus, e nós fomos chamados para proclamar a glória de Deus, e transformar essas pessoas, tirando de todo antro de pecado. Deus vai chamando, e a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Não é isso? A igreja é o corpo do Senhor. E você, tudo o que você faz através do seu corpo. Você vai pegar, é a mão que pega. Você vai caminhar, os pés que caminham. Você vai falar. Tudo é através do corpo. E Deus escolheu, nesse tempo, fazer através do seu corpo. Do seu corpo. Porque pelo seu corpo imolado na cruz Ele resgatou a igreja, e pelo seu corpo, que é a igreja, Ele quer alcançar os outros. Louvado o nome do Senhor. Estamos naquela oração que muitas vezes as pessoas invertem por aí: vai, Senhor, no hospital, vai, Senhor, ao encontro. Vai de jeito, se você não vai, como Deus pode ir? Se eu não vou, como Deus pode ir? Deus quer ir, mas Ele quer ir através de mim, através de cada um de nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
E não é estarmos preocupados em ser conferencista, pregar em grande número, mas estarmos preocupados em uma alma que vale mais que o mundo inteiro, e que às vezes está do nosso lado no trabalho, está do nosso lado em casa, está no nosso convívio, e nós precisamos orar por essas pessoas e levar para elas esta mensagem de amor, de graça, dizendo que aqueles que têm esperança, o Senhor renova as suas forças, louvado seja o nome do Senhor, e eles, diz aqui a palavra, subirão como águias. Subirão como águias. A águia, ela renova. Os irmãos sabem disso. Quando ela chega lá, um pouco mais da metade da idade, que a unha já está curvando tudo, ela não consegue mais pegar a garra, as penas estão pesadas para ela voar, o bico já está ficando curvo, ela vai lá na rocha, e chega lá, ela arranca a pena, ela arranca as penas velhas, ela bate, arranca a unha torta, ela bate o bico na pedra para tirar ele, e espera um pouco, e Deus dá para ela penas novas, unhas novas, garras novas, Deus dá para ela um bico novo, e ela sai de novo num voo como se estivesse nascendo. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é restauração. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. É quando a igreja acha que já não vai dar. Nós temos que transigir com o mundo, temos que entrar para a era de Laodiceia, temos que ser morno, porque se formos morno, o mundo não vai nos perseguir. Nós temos que ser fervorosos, ainda que o mundo persiga, ainda que o mundo levante contra, mas nós temos a vitória, louvado o nome do Senhor. É melhor nós entrar com lágrimas no céu, do que entrar com um sorriso na condenação. É melhor entrarmos depois de grande tribulação, cantando o hino da vitória, do que vivemos aqui regaladamente, o mundo dando tapinha nas nossas costas, porque nós não falamos contra o pecado, e depois não podemos entrar nos céus. Então diz aqui a palavra do Senhor: subirão como águias, renovarão, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que é isso que Deus quer, irmãos, para nós nesta manhã. Deus quer renovar cada um de nós, louvado seja Deus. Deus quer restaurar, fazer de dentro para fora o nosso altar novo, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos vejam a restauração, a Bíblia está cheia. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, retalharam o corpo, nada aconteceu. Aí era a vez do profeta Elias. Ele podia orar, mas antes dele orar, ele foi lá e pegou as pedras e arrumou o altar. Aí ele orou, aí o fogo veio. Então, irmãos, a igreja tem que se preocupar de orar. Isso é bom, mas vamos arrumar o nosso altar. Todo dia é dia de arrumar o altar. Todo dia é dia de estarmos olhando se uma pedra afastou aqui, uma ali, para puxarmos no prumo, no nível da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, para aí o fogo de Deus cair quando nós oramos, louvado seja Deus. E ele diz assim: correrão e não se cansarão, cheio da graça e do poder de Deus. Eu creio que isso é para esse tempo, irmãos, porque é o tempo que ele diz aqui que o Senhor renovará as forças. Deus está renovando as forças da igreja, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando está o mundo aí cheio de mercenários, mercantilistas, vendedores do evangelho, vendedor de pedra, com sal, com água, com tanta coisa que o macumbeiro faz. O povo evangélico, uma parte do povo que leva o nome de evangélico tem feito, mas Deus está chamando os sinceros, os fiéis, a igreja, por assim dizer, irmãos, para ser restaurada na palavra, na obediência da doutrina bíblica apostólica, restaurada na fé, no quebrantamento, restaurada no temor de Deus, restaurada na santificação, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, para receber força e ter asas. Veja lá em Apocalipse, foi dada à igreja asas, ou a mulher, como de grande águia, para que ela voasse. A igreja também, para o arrebatamento, precisa dessas grandes asas de águia, que só tem no céu, que é só Jesus que dá. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele completa a palavra dizendo assim: caminharão
e não se fatigarão. E esse Deus que fez tudo isso, ele diz aqui que ele tem poder, ele, o eterno Criador dos confins da terra. Esse é o nosso Senhor. Nem se cansa, nem se fadiga. Você já ouviu isso? Ele não cansa, não fadiga, ele não dorme, ele não cochila. Ele está pronto a ouvir a sua oração, pronto a ouvir o seu clamor. Se você levantar de madrugada, que tem menos barulho, ele está lá, pronto para te ouvir. Se você no meio do dia entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho, ele está ali pronto para ouvir. Se você vem no culto e aqui você dá glória, louva o Senhor, ele está pronto para ouvir. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus que está sempre pronto a atender a sua igreja. Que coisa, irmãos, o rei do passado, né? A rainha Esther tinha que entrar na presença do rei. O rei era seu marido, mas não era o dia de ela entrar, ela tinha um dia de entrar. E se ela entrasse na presença dele fora do dia, ele podia mandar matar. Essa era a sentença. Ela podia ser morta. Ela pediu que o povo de Israel todo jejuasse para ela poder entrar na presença do rei. Está certo que era um rei poderoso, mas nem se compara com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus, na cuja presença nós podemos entrar a todo instante, porque Ele abriu pelo véu da sua carne um novo caminho, um caminho vivo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, e nos deu a oportunidade de entrar no Santo dos Santos pela fé. Louvado é o nome do Senhor, e contemplar a sua grandeza, a sua glória, a sua manifestação em nossa vida, atendendo o nosso clamor. Louvado seja Deus. Então Ele esquadrinha os corações, e não há esquadrinhamento ou esquadrinhação do seu entendimento. Do entendimento de Deus, ninguém pode esquadrinhar o entendimento de Deus, mas Ele sabe e esquadrinha todos os nossos corações e os nossos pensamentos. Mas o mais importante é que diz aqui: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não deixe as suas forças acabarem, mas renova pela esperança do Senhor Jesus Cristo. A alegria do Senhor é a vossa força. A força da igreja está na alegria de Deus. Deus estando alegre com a igreja é forte. Se Deus se entristece, a igreja enfraquece. E eu falo igreja coletivamente, em um qualquer de nós, irmãos, um membro da igreja. Se Deus se entristece conosco, nós ficamos fracos. Mas se Deus se alegra conosco, nós recebemos força. Louvado o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. E o que faremos para agradar o Senhor? Espalharemos sal aqui na frente para o povo passar, areia para o povo atravessar o deserto, vamos fazer fileira de homens, não sei o que, tanta coisa. Não. O que darei ao Senhor pelos benefícios? O que eu farei para o Senhor se agradar? Eu vou tomar o cálice da salvação, vou obedecê-lo, vou honrá-lo, vou servi-lo, vou adorá-lo em espírito e em verdade. E como diz Paulo aos Tessalonicenses, conservando plenamente, irrepreensível, corpo, alma e espírito para o dia de nosso Senhor. Hoje, muita gente acha que Deus só quer o coração e esquece que precisa santificar o corpo, alma e espírito, conforme a palavra do Senhor diz. Mas as pessoas, eu já tenho recebido força de Deus, santificando só o espírito, ou só o meu entusiasmo, o coração. Imagine santificando tudo o que Deus tem para fazer. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja da Taquaritinga, todos os obreiros aqui. Que Deus dê graça, que Deus dê vitória para a igreja cada dia. Que o Senhor faça abundante o seu poder, dando vitória a todos os irmãos e acrescentando a cada dia o número daqueles que hão de herdar a salvação.